Olá, turma boa, professor Clívio aqui com vocês e vamos para mais uma aula de biologia. Na aula dessa semana nós vamos estudar os seres procariontes, que também são conhecidos como procariotos, saber a importância deles para a manutenção da vida na Terra, conhecer um pouco da estrutura celular, o que a gente chama de morfologia e o que cada estrutura desenvolve, a sua fisiologia da célula bacteriana, aprender a classificar os grupos e as formas bacterianas, os tipos de reprodução bacteriana e seus processos, as principais bacterioses humanas, as doenças, os sintomas, o tratamento e as prevenções, e assim como também as medidas de prevenção e tratamento dessas doenças. Então, prepara o teu material, que a aula de biologia já começou, se prepara para fazer tuas anotações e daqui a pouquinho me enviar esse resumo. Então estamos falando de seres que muito antes do surgimento dos dinossauros, da existência de qualquer animal, das plantas, já havia eles na Terra. Estamos falando de bactérias, ou eubactérias, e das árqueas, as arqueobactérias. Seres microscópicos mais primitivos que os cientistas conhecem. Apesar disso, as bactérias e outros seres microscópicos só foram descobertos no século XVII, mas só foi possível aprofundar o estudo sobre esses seres no final do século XIX. Enfim, bactérias e arqueias são seres vivos com a organização mais simples e formam o reino Monera, que é agrupa todos os seres vivos procariontes conhecidos. Os procariontes, seres que não possuem uma membrana nuclear em suas células, como nós já estudamos há pouco tempo atrás. Há muito tempo também acreditava-se que todos os procariontes eram unicelulares, mas também alguns cientistas brasileiros anunciaram desde 2007 uma descoberta de uma bactéria multicelular em uma lagoa carioca. Embora pensemos rapidamente em doenças quando se fala em bactérias, certo? Apenas uma pequena parte delas é capaz de provocar essas enfermidades em nós, seres humanos. E não sabemos muito ainda, a ciência não sabe sobre árqueas, pois elas só foram descobertas em 1970, então a partir da década de 70. Mas não há sinais de que eles possam causar algum mal aos seres humanos. Assim, nós não podemos, seria injusto, associar todo o reino Monera diretamente às doenças. Se apenas uma parte desses seres, uma menor parte, que são as bactérias, que são capazes de provocar essas doenças. A outra parte, as cianobactérias e as árqueas, não se tem sinal, como eu falei, de que possam causar doenças. As bactérias são organismos microscópicos e existem no mundo em grande quantidade, elas estão por toda parte. A palavra bactéria vem do grego bacterium e significa bastonete, pequeno bastão. Em um simples aparelho celular, por exemplo, como esse que você está assistindo a minha aula agora, nós podemos encontrar milhões de bactérias acumuladas. Certamente você já ouviu falar muito os médicos enfatizando na TV a importância de lavar as mãos antes de comer para evitar doenças, mas nem sempre elas são as vilãs, como eu falei, nem sempre elas estão fazendo mal. Existem bactérias que apresentam grande importância para várias espécies de animais e para o meio ambiente. Nós vamos também conhecer na aula de hoje, veremos isso a partir de agora. Tradicionalmente, costuma-se dividir os seres vivos que compõem o reino dos Moneras em dois grandes grupos, o das bactérias e o das cianobactérias. Essa divisão não corresponde à realidade, pois as cianobactérias também são bactérias e não um grupo à parte. As cianobactérias fazem parte de um dos filos mais conhecidos de bactérias, os que têm como principal característica a velha fotossíntese, para poder se nutrir. Por isso, durante muito tempo, os cientistas acreditavam que elas fossem algas. E eles davam o nome de algas azuis, ou cianófitas, certo? Hoje, algumas pessoas ainda usam essa nomenclatura.
embora já saibamos que as cianobactérias não são algas e podem ser de várias cores diferentes, azul, verde, amarelo, vermelho. Sabe-se também que as cianobactérias não precisam de muitos recursos para realizar a fotossíntese. Essa capacidade de sobreviver com poucos recursos permite que elas sejam as primeiras a povoar locais nos quais não há vida. Junto a outras bactérias, as cianobactérias foram os primeiros seres vivos da Terra. Cianobactérias são as principais responsáveis pela existência de oxigênio no planeta. Você sabia que as plantas só fazem fotossíntese por causa delas? Então, o cloroplasto, organela presente na célula das plantas, responsável pela fotossíntese, pela produção desse gás oxigênio que já nós animais precisamos, é uma cianobactéria modificada. Essa organela é uma cianobactéria modificada. Então, como você está percebendo, as cianobactérias, como todos os outros tipos de bactérias, são muito importantes para a vida no nosso planeta Terra. Não poderíamos deixar de destacar como os procariontes são fundamentais para a manutenção da vida no planeta Terra. Algumas espécies atuam como decompositoras, degradando organismos mortos, ou parte deles, como folhas, flores e frutos, contribuindo assim para a reciclagem da matéria orgânica no planeta. Outras espécies são fotossintetizantes, entre elas as cianobactérias, que realizam a fotossíntese oxígena, igual a das algas e plantas que já conhecemos, participando como produtoras nas cadeias alimentares, com a liberação do gás oxigênio no ambiente. Há também as bactérias que chamam de sulfurosas púrpuras e as sulfurosas verdes, que realizam a fotossíntese não oxígena com liberação de enxofre. Algumas espécies são quimiosintetizantes, é bom lembrar que elas são importantes produtoras em ambientes especiais. E certas espécies vivem em associação com outros organismos, trazendo-lhes benefícios, como é o caso de bactérias que vivem na nossa flora intestinal e que produzem vitamina K para o nosso organismo. Por fim, algumas espécies que fazem fermentação e são usadas na indústria de alimentos para a produção de iogurtes e outros produtos. Destaco agora a importância das bactérias para o meio ambiente e para a vida no planeta Terra, claro, né? Então, desempenham o papel de produtores ou autótrofos. Ao lado da nossa preocupação com a preservação das florestas, precisamos estar também preocupados com a preservação dos mares. Por quê? Porque esses micro-organismos realizam a fotossíntese utilizando luz solar. Se as cianobactérias vivem no mar, então a gente tem que se preocupar com a água, o dióxido de carbono, que é usado para produzir os seus carboidratos, né, na sua sobrevivência, a forma como ela obtém seu alimento a partir do CO2, e também o oxigênio, que é muito importante para a nossa sobrevivência enquanto os seres vivos que fazem respiração celular e não fotossíntese. Se não existissem bactérias, não ocorreria uma decomposição das matérias orgânicas mortas, e a crosta terrestre estaria cheia de cadáveres. Imagina aí. Pois é, as bactérias ajudam no processo de decomposição dos restos mortais de animais, plantas e outros seres vivos. Elas também são utilizadas em pesquisas na área de engenharia genética e a biotecnologia, como, por exemplo, produzindo substâncias, medicamentos como vacinas, insulinas para a cura de diabetes e até no controle biológico das pragas. E tem mais. Nenhum animal consegue digerir celulose, que é o componente da estrutura dos vegetais. Se não fossem as bactérias portadoras da enzima celulase, que é quem promove a quebra dessa celulose, que está na plantinha lá que os herbívoros comem, nessa relação harmônica com o estômago dos animais ruminantes, vaca, bode, né, esses animais não teriam uma boa nutrição, já que não conseguiriam quebrar a celulose vegetal. E um outro detalhe,
a importância, a presença das bactérias na produção de alimentos, como iogurtes, coalhadas, vinagres. As bactérias nessa utilidade para o homem, na fabricação de queijo, por exemplo, né, um dos primeiros passos na produção de queijo é a inserção de bactérias e coalho em uma quantidade de leite fresco. O coalho é um conjunto de enzimas que fazem o leite sofrer coagulação, já que as bactérias são utilizadas para transformar a lactose do leite em ácido láctico, que é um importante alimento na fabricação do queijo. Bactérias também são utilizadas na produção de outros derivados de leite, né, como iogurte, que eu já falei, além de vinho, pão e vinagre. Então, estimular o funcionamento do intestino, já que a gente está falando de alimento, é apenas um dos benefícios oferecidos do nosso organismo por esses probióticos, que são as bactérias do bem, né? Porque esses micro-organismos podem oferecer vários benefícios, como aumentar de maneira significativa o valor nutritivo e terapêutico dos alimentos, porque ajuda na absorção do nosso corpo, ajuda o nosso corpo a absorver os níveis de vitamina, de complexo B, os nutrientes, os aminoácidos para formar proteína, ativa a imunidade, que é o que a gente chama de produção de anticorpos, ou seja, ajuda na produção de linfócitos B, que são células de defesa, ou seja, o principal mecanismo de defesa contra outros micróbios extracelulares e até mesmo as suas toxinas, né? Aumenta a absorção e fixação de cálcio e ferro. Tem efeito funcional benéfico no organismo, equilibrando a flora intestinal e atua também na capacidade do organismo de desintoxicar-se de excessos, ou seja, de combater até os venenos que são os vírus. Então vejam aí como as bactérias são importantes para a vida no planeta Terra. Eu quero agora detalhar para vocês as principais características das bactérias. O tipo de célula, primeira característica, procarionte. A célula que a gente já conhece, que ela não tem núcleo diferenciado, isso, claro, para bactéria e para cianobactéria. E para árqueas, eu quero abrir um parêntese, porque as árqueas é um grupo de procariontes que foi descoberto recentemente, como eu disse, na década de 70. E inicialmente era visto como um tipo primitivo de bactérias. E elas foram chamadas de arqueobactérias, justamente arqueos antigo. Posteriormente descobriu-se que elas eram bastante diferentes das bactérias, mais diferentes do que um homem é de um vegetal. E assim elas foram chamadas apenas de árqueas, como vocês estão vendo. Apesar do nome, as árqueas não são mais antigas que as bactérias e parecem ser mais próximas dos eucariontes do que de outros procariontes, como as bactérias e as cianobactérias, porque a ciência já analisa a existência de dados moleculares que tem na célula dela, mais ligado aos eucariontes do que propriamente as bactérias e cianobactérias. Eu não vou me detalhar muito as árqueas, porque não é o objeto de assunto da aula de hoje da gente. Mas se você quiser conhecer mais sobre elas, abra o seu livro na página 64 e leia um pouco mais sobre as árqueas. É bem interessante saber sobre esses seres que também está dentro do reino Monera. O número de células, maioria unicelulares, alguns, como eu falei, já existem multicelulares, inclusive no Brasil, isso formando colônias, filamentos ou arranjos, que nós vamos conhecer essa estrutura, essa classificação mais adiante. Não chega a formar tecidos, órgãos, né, sistemas organizados, essa multicelularidade é apenas uma formação de colônias, mas já é uma evolução para um grupo que a maioria de seres tem uma única célula, mas que alguns podem ter muitas células, como eu falei, formando colônias. Estamos falando de micro-organismos, então nós estamos falando de seres que podem variar de 0,5 micrômetro a 5 micrômetro e até 0,75 milímetro.
ou seja, uma situação visível aos nossos olhos quando se fala de milímetro, mas não visível aos nossos olhos quando se fala de micrômetro. Apenas visível com o equipamento chamado de microscópio, por isso o avanço dessa área apenas a partir do século XIX. A nutrição, se é ser vivo, tem a obtenção de alimento. Então, de acordo com a nutrição, as bactérias podem ser classificadas em autótrofas e heterótrofas, e a diferença a gente já conhece, é que a bactéria autótrofa produz seu próprio alimento através do processo denominado quimiossíntese, ou até mesmo a fotossíntese, no caso das cianobactérias. Já a bactéria heterótrofa nutre-se de outros seres vivos, podendo ser classificado como parasita, ou de matéria orgânica em decomposição, que a gente também chama de saprófita, parasita patogênica, causadora de infecções, de doenças, e decompositora, ou saprófita, que são aquelas responsáveis pela decomposição. Não é assim? Isso eu estou falando de bactérias heterótrofas. Então você tem aí uma diversidade de formas de obtenção de alimento dentro de um grupo de seres vivos de um mesmo reino. Parasitas, fermentativas, bactérias que têm respiração aeróbica, que vivem na presença de oxigênio, né, precisam do oxigênio, que não precisam anaeróbicas, as quimiosintetizantes, e de fotossíntese oxígena, e até aquelas que não necessitam de oxigênio, ou seja, de pouca coisa para realizar a fotossíntese, como é o caso de algumas arcas. Então, enfim, nós estamos falando, caracterizando seres vivos que estão por toda parte, estão pelos diversos ambientes do planeta, estão nos objetos, estão na nossa casa, estão no nosso corpo, que é chamado o condomínio das bactérias. Então, nós estamos falando de seres que estão por toda parte e o detalhe, nós não conseguimos vê-los. Ainda falando de morfologia da célula bacteriana e mais especificamente a parede celular, as bactérias elas são classificadas em dois grandes grupos. As gram-positivas e as gram-negativas. Essa coloração de gram ela foi desenvolvida desde 1884 pelos bacteriologistas dinamarqueses Hans Christian Gram, e por isso o termo, né, que permite a classificação dos procariontes nesses dois grupos, no grupo das gram-positivas e no grupo das gram-negativas. Então, por uma técnica chamada de esfregaço de células procarióticas fixas, fixando também elas pelo calor, recebendo aí na sequência o corante cristal violeta e depois o Lugol, que é a base de iodo. Essas duas substâncias elas se combinam no citoplasma da célula procariótica, que passa a ter coloração violeta escura ou púrpura. Então, ao adicionar álcool a seguir, que tem a capacidade de descolorir as células que foram coradas, e no entanto, nem todas as células elas ficam descoradas. As que perdem a cor são chamadas gram-negativas e as que não perdem a cor são chamadas de gram-positivas. Para visualizar as gram-negativas, temos que adicionar à preparação um corante, por exemplo, a safranina, que cora de rosa ou de lilás as células dessas bactérias. Então, veja na imagem aí, existem diferenças estruturais, certo? Na parede celular dos procariontes que vão afetar diretamente nessa retenção ou escape da combinação entre o corante violeta e o iodo. Então, quando se adiciona o álcool, né, nas bactérias gram-positivas, essa retenção se deve à presença da parede celular, formada por uma camada espessa de peptidoglicano nessas bactérias. Mas já nas gram-negativas, a parede celular apresenta uma camada delgada de peptidoglicano associada a uma camada mais externa de composição lipoproteica. Então, a coloração de gram é um dos mais importantes métodos de coloração utilizado em laboratórios de microbiologia e de análises clínicas, sendo quase sempre o primeiro passo para a caracterização dessas bactérias. Então, repito,
Parede celular, que afeta na retenção da cor, é porque é uma parede mais grossa, mais espessa de peptidoglicano, que são os açúcares e os aminoácidos de proteínas que vão formar a parede celular dessa célula. Já a parede celular, que não afeta na retenção da cor, que tem uma camada mais fina de peptidoglicano e outra mais externa de lipoproteica. Agora eu quero mostrar para vocês que elas apresentam formas diferenciadas e que, de acordo com essas formas, elas podem ser classificadas como cocos, bacilos, vibriões, espiroquetas e espirilos. Vou mostrar as formas, com imagens para vocês e associando já algumas doenças para a gente puxar para o objetivo da aula, tá? Bacilos, que é a forma de bastão ou bastonete, que é, por exemplo, o bacilo causador de uma doença, bactéria causada de doença chamada tuberculose, cocos, que é o outro formato arredondado, diferente do bastão, causador de uma doença chamada de amidalite, que é a tradicional garganta inflamada. Na imagem, no canto superior, você observa os bacilos, os bastões, os bastonetes, no caso da tuberculose, na fotomicrografia, desculpe. Os cocos, na imagem agora, de forma arredondada, perceba essas formas diferenciadas e de acordo com elas eu estou mostrando a vocês como elas podem ser classificadas e eu estou destacando os nomes mais em negrito. Isso aí é a da amidalite que causa a garganta inflamada na gente. Mas outros dois tipos são os espirilos, espiralada, espiroquetas ou filamentos helicoidais, que é associado à doença sífilis, e os vibriões, que é em forma de vírgula, que é causador da doença cólera, o vibrião cholerae. E aí nós temos a imagem no canto superior direito de um espirilo, o filamento helicoidal, como se fosse a hélice do nosso caderno, lembra, a imagem colorida melhor agora. E aí abaixo, o vibrião cólera, ou cholerae, como você quiser ler, vibrio cholerae, que é em forma de vírgula. E assim a gente finaliza essas estruturas e formas bacterianas. Ainda falando de morfologia, certo? As bactérias do tipo Coccus, por exemplo, elas podem formar colônias. As do tipo bacilo também, mas eu quero destacar aqui alguns nomes, como por exemplo, os cocos, que são bactérias com formato arredondado, esférico, como você queira compreender, que se apresentam em colônias. A história da multicelularidade que eu falei anteriormente. Então eu posso classificar em diplococos, esse primeiro grupo, cocos que se apresentam em duplas. O segundo, estafilococos, cocos que se apresentam em cachos, são grupos mais densos, mais organizados, E esse terceiro, o streptococcus, cocos que se apresentam de forma enfileiradas. E ainda existe um termo que a gente chama de sarcina, que são uns cocos que já perdem o formato esférico e ele é quase cúbico. Perde o formato arredondado e vem a ser um pouco cúbico. Assim como todos os seres vivos, as bactérias se reproduzem, garantindo a perpetuação de suas espécies. É impressionante a rapidez com que elas podem se multiplicar. O processo de reprodução bacteriana pode ser de duas formas, tanto sexuada como assexuada. A reprodução assexuada é um método de reprodução simples, no qual ocorre a duplicação do material genético da bactéria e logo em seguida o estreitamento do citoplasma, dando origem assim a duas bactérias filhas iguais à mãe, como você pode ver aí na imagem que eu acabei de mostrar para vocês, a sequência de A a E. Se houver, de acordo com os cientistas, se as bactérias não tivessem predadores, elas dominariam o mundo em 2 dias. Considerando essa afirmação dos cientistas,
Se houver um bom suprimento de comida e espaço suficiente a partir de uma única bactéria, pode surgir, para você ter uma ideia, em cerca de 10 horas, mais de 1 bilhão de bactérias. E qual é a característica desses micro-organismos que explica essa rápida multiplicação? A reprodução assexuada, que eu estou falando para vocês, por divisão binária, ou também chamada de bipartição, que é a principal forma de reprodução das bactérias, na qual a bactéria se divide em duas após a duplicação do DNA e o seu aumento de tamanho, e esse processo ocorre rapidamente, geralmente em cerca de 20 minutos. No caso da reprodução sexuada, o processo ele é chamado de conjugação, no qual são necessárias duas bactérias, uma doadora e outra receptora. A bactéria doadora cede um pedaço do seu material genético, chamado de epsoma. A outra bactéria receptora, que por sua vez aumenta sua variabilidade genética, percebe-se que nessa reprodução existe vantagem, a bactéria em realizar esse processo de reprodução sexuada por conjugação. Por que vantagem, professor? Porque ela aumenta a variabilidade genética, isso torna uma característica mais apta dessa bactéria à sobrevivência, já que ela está recombinando, ela está digamos assim, recebendo um genoma de outra bactéria, certo? Tem aquela que está doando e a que está recebendo, e na sequência ela vai se dividir com características de uma terceira bactéria. Então, associa-se a esse processo uma variabilidade maior de genes, tornando a bactéria mais adaptada às pressões que o ambiente pode oferecer. Ainda falando de reprodução bacteriana, existe ainda um tipo chamado de transformação. Que acontece exatamente nesse processo? Uma bactéria ela consegue absorver moléculas de DNA disponível no meio ambiente, como você pode ver aí na imagem, na sequência da esquerda para a direita, você tem a célula bacteriana, tem o cromossomo bacteriano, claro, aí no seu citoplasma, e pode ver ao redor dessa célula fragmentos, pedaços de DNA dispersos no meio, onde ela vai poder absorver nessa técnica, nesse processo de transformação, absorver um fragmento, por exemplo, DNA exógeno, ou seja, DNA que estava fora da célula e sendo introduzido assim na célula bacteriana. E ao final desse processo, esse fragmento de DNA exógeno é incorporado ao cromossomo bacteriano que não tinha, e aí a bactéria ela foi transformada. Um outro tipo ainda é a transdução, que como é esse processo, Clívio, a transferência de genes de uma para outra por um vírus. Então você tem aí mais de uma bactéria, você vai ter aí no caso uma bactéria doadora e uma bactéria receptora, que vai aí transferir esses genes para outra com a ajuda, claro, de um vírus, que é o vírus bacteriófago, né? Ele consegue, esse fago consegue captar o DNA, parte do DNA cromossomo bacteriano, e aí esses fragmentos de DNA acabam chegando em outra com a ajuda desse vírus, né, que é um vetor, e aí quando essa bactéria que está recebendo passa por um processo chamado de lise, que é a quebra, libera todos esses vírus, esses fagos, que assim vão fazer o processo de transdução, ou seja, transduzir para outras células bacterianas, outras células receptoras bacterianas, e assim vai se passando, vai sendo transferido os genes de uma célula bacteriana para outra com a ajuda do vírus, DNA de células doadoras para DNA de células receptoras. Deixo como sugestão de atividade essa pequena pesquisa, né, sobre as principais bacterioses em humanos, chamadas de bacterioses. Essas moléstias, digamos assim, hoje, são combatidas com antibióticos, né, que são remédios que inibem a reprodução desses micro-organismos, das bactérias.
permitindo, claro, que o sistema imunológico enfrente a doença, enfrente esse parasita com mais eficiência. O uso de antibióticos, claro, ele deve ser orientado apenas por médicos, pois se a dosagem e o tempo de uso do remédio não forem corretamente seguidos, o ciclo de reprodução da bactéria não será atingido e a bactéria se fortalecerá, tornando-se resistente, né, resistente a esse remédio. Então, essa é a razão sobre o uso indiscriminado de antibióticos que pode levar à formação de cepas de bactérias resistentes, né? Porque as bactérias têm um curto tempo de geração, como a gente viu na reprodução, minutos ou horas, elas podem responder rapidamente a mudanças no ambiente. Então, assim, quando os antibióticos são introduzidos no nosso corpo, as bactérias respondem tornando-se resistentes a eles. E essa resistência a essas drogas se desenvolve como uma natural consequência da habilidade da população bacteriana de se adaptar, certo? E esse uso indiscriminado de antibióticos aumenta a pressão seletiva e também a oportunidade de a bactéria ser exposta aos mesmos, que facilita a aquisição desses mecanismos de resistência. Uma outra curiosidade interessante é que algumas bactérias não chegam nem a invadir, mas sim liberar toxinas que produzem. É um caso da Clostridium tetani, uma bactéria anaeróbica obrigatória causadora do tétano. Essa bactéria não invade o nosso organismo, da doença tétano, mas libera a toxina tetânica, que afeta o sistema nervoso e produz rigidez muscular quando se prolifera em feridas profundas. Quando a bactéria infecta feridas superficiais, não ocorre o tétano, mas nesse caso o tétano só ocorre em feridas mais profundas. Por quê? Porque nessas feridas profundas o ambiente é anaeróbio e o que está favorecendo o desenvolvimento desse tipo de espécie de bactéria, a Clostridium tetani, já que ela é uma bactéria anaeróbia obrigatória. Então, só para fechar esse raciocínio da doença, aí você tem uma lista de as principais doenças causadas por bactérias em humanos, chamamos de bactérias oportunistas, né? Que são aquelas que se aproveitam de falta das falhas do sistema imunológico, digamos assim, nós que somos hospedeiro para elas, né, o condomínio das bactérias, e aí se instalam. E eu deixo como título de sugestão para vocês pesquisarem cada espécie de bactéria que causa cada doença dessa aí, a espécie, os sintomas, o tratamento e a prevenção, como vocês fizeram com os vírus. Tá ok, gente? Nas pesquisas de vocês, vocês vão poder observar que a prevenção e o tratamento basicamente se dá em algumas doenças pelo soro, né, onde está conferindo uma imunidade rápida e temporária, já que é para tratamento, certo? A vacina, aí no caso é para você prevenir uma pandemia, prevenir uma doença bacteriana que possa se alastrar, digamos assim, por toda a população, como foi o caso da peste bubônica, né, a peste negra. A higiene pessoal é muito importante, a questão da escovação dos dentes para evitar cárie, tomar banho, no mínimo 3 banhos ao dia, né, lavar sempre as mãos, ou seja, manter o seu corpo limpo e organizado. Os preservativos nas relações sexuais, como vocês podem ver na imagem aí, o masculino e o feminino, né, para não ser contaminado, ou seja, infectado por bactérias transmitidas pelo ato sexual, pelos órgãos genitais. A questão do saneamento básico, que não é só um fator de higiene pessoal, mas também de política governamental, né, que as cidades precisam ter saneamento para evitar a proliferação dessas doenças. E, como eu já falei, para tratamento, os antibióticos, que são bons e remédios, medicamentos eficientes no tratamento contra essas bactérias. É isso aí, turma. Eu espero que vocês tenham compreendido mais um tema, mais um assunto, que nesta aula nós tratamos sobre microbiologia, para ser mais preciso,
na área do estudo das bactérias, dos moneras, dos procariontes. Um forte abraço do professor Clívio.